Ela não pediu permissão. Invadiu seus sentidos como um incêndio queima-lençóis. O olhar dele dizia: "Você é minha", mas o corpo tremia como se dissesse: "Sou teu". Com um dedo nos lábios dele, calou o orgulho e despertou algo que ele não sabia que existia. E ali, no primeiro toque, ele começou a descer pelo abismo mais delicioso da sua vida. Se esta história te agradou, se inscreva no nosso canal e compartilhe com pessoas amadas. Ela nunca se destacava e preferia assim. Vitória vivia de forma discreta, trabalhando silenciosamente em eventos de luxo na Avenida Paulista, onde era apenas mais uma entre bandejas e copos de cristal. Seus olhos castanhos, no entanto, guardavam sonhos que poucos imaginavam. Concluir a faculdade de gastronomia, abrir seu próprio buffet, mudar o rumo da própria história que começara em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Aos 25 anos, carregava no rosto sereno marcas de quem enfrentara dificuldades desde cedo. Perdera a mãe ainda jovem e, com o pai doente, assumiu responsabilidades precocemente. Em São Paulo, dividia um apartamento no Brás com duas amigas, enquanto economizava cada centavo para a faculdade que cursava nas manhãs, antes de se dirigir ao trabalho. Enquanto isso, Caio Mendonça era tudo o que ela nunca pensou ter ao alcance. Um homem acostumado a ter o mundo a seus pés, herdeiro da Mendonça Incorporações, império imobiliário construído por 3 gerações da família paulistana. Aos 32 anos, havia assumido a vice-presidência da empresa, preparando-se para eventualmente suceder seu pai. Cercado por convenções sociais, bajuladores e expectativas da alta sociedade, ele usava um sorriso calculado e falava apenas o necessário em eventos sociais. Seus ternos impecáveis escondiam um homem que sentia um vazio que nem as festas mais extravagantes do Jardim Europa conseguiam preencher. Naquela noite de primavera, o Instituto Cultural Itaú recebia um evento beneficente. A elite paulistana circulava entre obras de arte, taças de champanhe e conversas sobre o mercado financeiro. Vitória circulava com uma bandeja de canapés, enquanto observava discretamente os convidados. Foi quando notou uma senhora idosa que deixou cair sua taça. O líquido dourado espalhou-se pelo chão, e alguns convidados olharam com desdém. Sem hesitar, Vitória colocou sua bandeja sobre uma mesa próxima e apressou-se em ajudar. Tirou um lenço do bolso e segurou gentilmente a mão trêmula da senhora. "A senhora está bem? Não se preocupe, vou limpar tudo e trazer outra taça." "Obrigada, querida." "Estas mãos já não são como antes", respondeu a senhora. Foi neste momento que Caio, cansado das conversas previsíveis, encontrou naquele gesto simples algo que nunca vira nas festas que frequentava: humanidade genuína. Seus olhos fixaram-se na jovem que tratava sua avó, Dona Celina Mendonça, com uma gentileza que nenhum valor monetário poderia comprar. Aproximou-se, como quem se rende a um impulso novo. "Vovó, a senhora está bem?" "Estou ótima, meu querido. Esta jovem gentil já está cuidando de tudo." Caio virou-se para a funcionária, encontrando um par de olhos que não desviaram como os de tantas outras pessoas. "Obrigado por cuidar da minha avó. Qual é seu nome?" "Vitória Ribeiro, senhor." "Apenas fiz o que qualquer um faria." Não fez. Poucos teriam essa atenção genuína nos dias de hoje. "E por favor, me chame de Caio." Dona Celina observou a interação com olhos atentos. "Meu neto raramente sorri assim em eventos. Você deve ter um dom especial, querida." Vitória sorriu sem graça. "Tenho certeza que ele é gentil com todos, Dona Celina." "Oh, não. Conheço meu neto. Ele carrega o peso do Império Mendonça nos ombros, desde que seu pai decidiu que ele seria o sucessor." Aquela informação fez Vitória olhar para Caio com outros olhos. Por trás da aparência de homem poderoso, ela vislumbrou alguém tão preso a expectativas quanto ela, ainda que em um mundo diferente. Nos dias seguintes, Vitória tentou esquecer aquele encontro, mas algo havia mudado. Na quarta-feira seguinte, enquanto atendia mesas no café do MASP, recebeu uma mensagem no celular. "Olá, Vitória. Aqui é Caio Mendonça. Peço desculpas por conseguir seu número. Minha avó pediu ao organizador. Gostaria de tomar um café comigo?" Ela hesitou. Conhecia bem as histórias de moças humildes que se envolviam com homens poderosos apenas para serem descartadas depois. Após alguns minutos, respondeu: "Olá, Sr. Mendonça.
Agradeço o convite, mas não acho que seria apropriado. A resposta veio instantaneamente. Por favor, me chame de Caio. E por que não seria apropriado? É apenas um café. Prometo que não morderei. Vitória não pôde evitar um sorriso. Tudo bem, Caio. Tenho 1 hora livre na sexta-feira, às 14 horas. Eles combinaram de se encontrar em uma cafeteria no centro, longe dos olhares da alta sociedade e também dos colegas de trabalho de Vitória. Na sexta-feira, ela chegou usando uma calça jeans simples, uma blusa azul e sapatilhas. Havia pensado se deveria se produzir mais, mas decidiu ser autêntica. Para sua surpresa, Caio também chegou vestido de forma casual, embora suas roupas simples tivessem o corte impecável que apenas peças caras possuem. Você veio, disse ele como se não pudesse acreditar. Tenho apenas 1 hora, respondeu mantendo distância. Preciso voltar ao trabalho. Então vamos aproveitar cada minuto. No primeiro encontro, Caio não mencionou negócios ou cifras. Quis ouvir sobre a infância dela em Minas, seus estudos, seus sonhos. E Vitória se viu relaxando, compartilhando histórias sobre como aprender a cozinhar com a mãe, sobre os planos de ter seu próprio negócio. Um restaurante pequeno, aconchegante. Nada grandioso. Um lugar onde as pessoas se sintam em casa. Parece perfeito, respondeu ele com sinceridade. Às vezes, penso que trocaria todos os empreendimentos da Mendonça por algo assim. Algo construído com paixão genuína. Mas você não gosta do que faz? Caio hesitou. Nunca tive a chance de descobrir o que realmente gosto. O caminho já estava traçado quando nasci. A conversa fluiu naturalmente, e a hora passou rápido. Quando Vitória olhou para o relógio, sobressaltou-se. Preciso ir. Estou atrasada para o trabalho. Posso te ver de novo? Perguntou Caio. Vitória hesitou. Havia algo nele que desafiava todos os seus preconceitos sobre homens ricos. Mas as diferenças entre eles eram evidentes. Ele vivia em uma cobertura no Jardim Paulista, ela em um apartamento apertado no Brás. Não sei se é uma boa ideia, Caio. Por favor, um cinema talvez? Ou uma caminhada no parque? Havia algo no olhar dele que a desarmava. Um cinema. Na próxima semana. Os encontros se tornaram frequentes, sempre longe dos holofotes. Sessões de cinema em salas quase vazias. Caminhadas no Parque do Ibirapuera. Visitas a pequenas livrarias no centro. Lugares onde podiam ser apenas Caio e Vitória, sem os pesos de seus mundos tão diferentes. Com o tempo, o sentimento entre os dois cresceu. Ela via nele um homem diferente do que o mundo pintava. E ele nela, uma autenticidade e força que jamais encontrara. Vitória não era apenas a garota simples do interior. Era uma mulher determinada que construía seu caminho com dignidade. Uma noite depois de assistirem a uma apresentação na Sala São Paulo, caminhavam pelas ruas do centro quando começou a chover. Correram para se abrigar sob a marquise de um prédio histórico. Foi ali, com gotas de chuva escorrendo pelo rosto dela, que Caio a beijou. Um beijo delicado, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Para surpresa dele, ela correspondeu. Naquele momento, as diferenças sociais, os mundos distintos, tudo desapareceu. Eram apenas um homem e uma mulher, conectados por algo maior. Mas junto com a paixão vieram os olhares tortos. Colegas de trabalho murmuravam pelas costas quando a viam sendo deixada na porta da faculdade em um carro luxuoso. Amigos de Caio questionavam seu sumiço da alta sociedade. E havia algo que Vitória escondia. Nunca havia estado com ninguém antes. Guardava sua inocência não como um fardo, mas como uma escolha, embora temesse que ele a visse como frágil ou inadequada para seu mundo sofisticado. Uma noite, após 3 meses de encontros discretos, Caio a convidou para jantar em seu apartamento. Quero cozinhar para você. Afinal, estou namorando uma futura chefe. Preciso mostrar que também sei me virar. Vitória sentiu o coração acelerado. Entrar no apartamento dele significava cruzar uma fronteira que até então haviam mantido. Hesitou, mas o desejo falou mais alto. Quando a porta do elevador privativo se abriu diretamente no apartamento, Vitória foi recebida não pelo luxo ostensivo que esperava, mas por um espaço amplo, decorado com simplicidade elegante. No centro da sala, uma mesa posta com carinho, velas e uma garrafa de vinho brasileiro. Bem-vinda à minha casa, é. Diferente do que imaginei, confessou Vitória.
O que esperava? Ouro nas paredes e uma estátua de mim mesmo? Brincou ele. Enquanto Caio preparava o jantar, conversavam sobre sonhos e medos. Ele falou sobre a pressão da família, sobre como seu verdadeiro interesse era a arquitetura social, construir moradias acessíveis. Ela compartilhou suas lutas para pagar a faculdade, o sonho do restaurante, o desejo de trazer o pai para morar em São Paulo. Depois do jantar, sentaram-se no sofá observando as luzes da cidade. A proximidade entre eles era magnética. Quando Caio a beijou novamente, havia uma intensidade diferente. As mãos dele deslizaram pelas costas dela, enquanto os beijos se aprofundavam. Quando ele a conduziu para o quarto, ela sentiu o coração dividido. No entanto, ao entrar no espaço decorado com simplicidade, percebeu que ali não havia prepotência, apenas verdade. Quando ele a tocou com delicadeza e ela sussurrou, "Vai doer." "Nunca estive com ninguém antes. Algo em Caio mudou para sempre. Você tem certeza?" "Podemos esperar, não há pressa." "Tenho certeza", respondeu com convicção. "Quero que seja você, Caio." Entendendo que aquele momento era mais do que físico, Caio a beijou com ternura renovada. "Vou cuidar de você." Não havia pressa. Havia respeito. Havia... Amor para Vitória não foi dor o que sentiu, mas descoberta. E para Caio, foi como se encontrasse um lar, não nas mansões da família, mas nos braços de uma mulher que o enxergava por quem realmente era. Naquela noite, sob as luzes de São Paulo, dois mundos que pareciam incompatíveis começaram a se fundir em um só. Mas a realidade bateu à porta na manhã seguinte. Vitória acordou envolta nos lençóis de algodão egípcio, observando a cidade despertar através das janelas do apartamento. Por um momento, permitiu-se sonhar com uma vida ao lado de Caio. Mas logo o peso das diferenças voltou a pressioná-la. Enquanto preparava café na cozinha de mármore, seus pensamentos eram um turbilhão. "O que estou fazendo? Isso não vai dar certo." Caio a surpreendeu, abraçando-a por trás. "Bom dia. Dormiu bem?" "Sim, mas preciso ir. Tenho aula em 2 horas." Ele percebeu a mudança no humor. "Aconteceu alguma coisa?" "Só estou sendo realista", respondeu, colocando a xícara sobre o balcão. "Ontem foi maravilhoso, mas esta não é minha realidade. Você é Caio Mendonça. Eu sou apenas uma garçonete. Não fale assim. O que temos é real. Você me faz querer ser uma pessoa melhor." Vitória sentiu lágrimas se formando. "Eu quero acreditar nisso, mas tenho medo. Medo de ser descartada quando a novidade passar." "Eu não sou assim, Vitória. E não me importo com o que minha família pensa, com exceção da vovó que já está apaixonada por você. Sua avó é especial, mas seus pais, seus amigos, o que vão pensar quando souberem que o herdeiro dos Mendonça está namorando uma garçonete?" "Namorando?" Ele sorriu. "Isso é um pedido oficial." Vitória corou. "Eu não quis dizer, pois eu quero. Quero você como minha namorada, oficialmente, sem nos escondermos." Aquelas palavras provocaram uma mistura de alegria e terror em Vitória. "Precisamos ir com calma. Um passo de cada vez." As semanas seguintes foram como um sonho. Caio a tratava com respeito e admiração. Aos poucos, Vitória foi baixando suas defesas. Aceitou passar alguns finais de semana no apartamento dele. Permitiu-se sonhar, ainda que cautelosamente. Caio, por sua vez, parecia florescer ao lado dela. Começou a falar abertamente sobre seus verdadeiros interesses em arquitetura social. Mostrou a Vitória projetos que mantinha escondidos. Ideias inovadoras para revitalizar áreas degradadas da cidade com moradias acessíveis, sem expulsar os moradores originais. "Por que não mostra esses projetos ao seu pai?" perguntou Vitória. "São brilhantes. Meu pai só enxerga números. Para ele, um empreendimento só vale a pena se gerar pelo menos 40% de lucro." A admiração de Vitória por Caio crescia. Ele não era o herdeiro mimado que imaginara. Era um homem com visão, com consciência social, preso em uma gaiola dourada. Uma tarde, enquanto Vitória servia em um evento no instituto, Tomie Otake foi surpreendida pela presença de Caio. Ao contrário das outras vezes, ele se aproximou abertamente, cumprimentando-a com um beijo que fez vários convidados virarem a cabeça. "Caio, o que está fazendo?" sussurrou desconcertada. "Cumprimentando minha namorada. Cansei de fingir que somos apenas conhecidos."
Aquele pequeno gesto teve grandes repercussões. Na mesma noite, Vitória percebeu cochichos entre os colegas. No dia seguinte, foi abordada por Patrícia, a gerente do café do MASP. Senhorita Ribeiro, chegou ao meu conhecimento que você está se envolvendo com um de nossos patrocinadores, o senhor Caio Mendonça. Minha vida pessoal não interfere no meu trabalho. Talvez não intencionalmente, respondeu Patrícia, mas compreenda a nossa posição. O museu depende de doações de famílias como os Mendonça. Não podemos arriscar qualquer mal-entendido. Mal-entendido? A insinuação era clara e dolorosa. Patrícia sugeria que Vitória estivesse usando Caio por interesse. Não é nada disso. O que sinto por Caio é sincero. Por precaução, acho melhor transferi-la para a unidade do Butantan temporariamente. Lá você trabalhará na cozinha, sem contato com os patrocinadores. Aquilo era praticamente uma punição. O café do Butantan ficava mais longe de sua casa, e o trabalho na cozinha significava menos gorjetas. Mas Vitória não podia perder o emprego. Ao sair do trabalho, decidiu caminhar para clarear a mente. Seus passos a levaram ao Parque Ibirapuera, onde ela e Caio costumavam passear. Foi ali que recebeu uma mensagem de sua amiga Débora. Você já viu a coluna social do Estadão? Tem algo que deveria ver. Com o coração acelerado, Vitória buscou a página online. Uma pequena nota capturou sua atenção. Herdeiro dos Mendonça confirmará noivado em breve. Fontes próximas afirmam que Caio Mendonça e Larissa Queiroz, filha do magnata Paulo Queiroz, devem oficializar o compromisso, unindo duas das maiores fortunas do setor imobiliário. Vitória sentiu o chão desaparecer. Larissa Queiroz era conhecida como uma das solteiras mais cobiçadas de São Paulo, modelo, empresária e socialite. Com mãos trêmulas, ela ligou para Caio. Ele atendeu alegremente. Oi, meu amor. Estava pensando em você. Que tal jantar juntos? É verdade? Perguntou Vitória. A notícia sobre seu noivado com Larissa Queiroz. Houve um momento de silêncio. Vitória, isso é um absurdo. Não sei de onde saiu essa história. Não existe noivado nenhum. Então por que está no jornal? Provavelmente minha mãe plantou essa notícia. Ela e Paulo Queiroz sempre sonharam com essa união, mas eu nunca concordei com isso. Nem sequer saio com Larissa há anos. Vitória queria acreditar, mas as dúvidas ganhavam voz. E se tudo fosse uma aventura para Caio? Preciso te ver, continuou ele. Podemos nos encontrar agora? Vou explicar tudo. Não sei. Preciso pensar. Por favor, não deixe que uma mentira destrua o que construímos. Eu te amo, Vitória. Era a primeira vez que ele dizia aquelas palavras. Está bem. Podemos nos encontrar no café perto da minha casa. Enquanto esperava, Vitória observava a vida passar pela janela. Trabalhadores voltando para casa, famílias fazendo compras, a realidade simples que sempre fora a sua. Caio, com seu mundo de artigos de jornal e fortunas familiares, parecia pertencer a um universo paralelo. Quando ele chegou, os olhos angustiados e o cabelo desarrumado, algo dentro dela se contraiu. Independentemente das dúvidas, era inegável o que sentia. A verdade é que minha mãe e Paulo Queiroz discutem essa possibilidade há anos, explicou ele. Uma fusão entre nossas empresas através do casamento dos herdeiros. Quando eu tinha 23 anos, cheguei a sair com Larissa algumas vezes, mais para agradar minha mãe. E por que essa história está aparecendo agora? Porque a Mendonça Incorporações está prestes a lançar um projeto com a Queiroz Construtora. Minha mãe provavelmente pensou que um romance entre os herdeiros traria publicidade positiva. A explicação fazia sentido, mas deixava um gosto amargo. E o que você vai fazer? Já exigi que o jornal publique uma retratação. E tive uma conversa séria com minha mãe. Disse que não admito que use minha vida pessoal como ferramenta de marketing. E contou a ela sobre nós. Novamente aquela hesitação. Não exatamente. Disse que estou me relacionando com alguém especial. Vitória sentiu uma pontada de decepção. Entendo. Imagino que não seja fácil dizer à sua mãe que está namorando uma funcionária. Não é isso, ele estendeu a mão. É que minha mãe é complicada. Prefiro apresentar você pessoalmente. Ela queria acreditar nele. Fui transferida hoje. A gerente disse que não era apropriado eu me relacionar com um patrono. Me mandaram para o Butantan, longe dos clientes importantes. A indignação no rosto de Caio era evidente.
Isso é um absurdo. Vou ligar para o diretor do museu agora e... Não, é exatamente por isso que hesitei em me envolver com você. Não quero ser a garota que precisa do namorado rico para resolver seus problemas. Mas é injusto. Estão te punindo por estar comigo. A vida raramente é justa, respondeu com um sorriso triste, principalmente para quem nasce do lado menos privilegiado. Eu te amo, Vitória, e vou provar isso. Não com palavras, mas com atitudes. Naquela noite, ao retornar ao apartamento, Vitória enfrentou outro tipo de pressão. Débora e Luísa a esperavam com expressões de preocupação. Então é verdade? Você está namorando Caio Mendonça? Perguntou Luísa. Estamos nos conhecendo, sim. Por que não nos contou? Tivemos que descobrir por fofocas, porque sabia que reagiriam assim. Como se ele fosse algum tipo de prêmio da loteria. Débora sentou ao seu lado. Estamos preocupadas. Homens como ele não costumam ter intenções sérias com garotas como nós. Caio não é assim, defendeu Vitória. Lembra da Camila? Envolveu-se com aquele advogado, achando que era amor. Quando descobriu que estava grávida, ele sumiu. Caio não é assim, repetiu com firmeza. Ele me respeita. Tomara que esteja certa, disse Débora. Só não queremos te ver machucada. E também o quê? Também temos medo de perder você. De que entre nesse mundo de gente rica e se esqueça de nós, de suas raízes. Vitória abraçou a amiga. Isso nunca vai acontecer. Vocês são minha família. Enquanto preparava-se para dormir naquela noite, em sua cama simples, tão diferente da king size do apartamento de Caio, Vitória não conseguia afastar as dúvidas. E se suas amigas estivessem certas? E se Caio, apesar das promessas, cedesse às pressões? Nos dias seguintes, Vitória mergulhou no trabalho. A transferência para o Butantã significava acordar mais cedo e enfrentar um trajeto mais longo, mas ela encarou como mais um desafio. Caio, por sua vez, parecia determinado a provar seu amor. Aparecia no café no horário de almoço, enviava mensagens carinhosas. No fim de semana, surpreendeu Vitória em sua casa no Brás, com ingredientes para prepararem um almoço mineiro para ela e as amigas. Ver Caio Mendonça, o herdeiro que aparecia nas revistas, cortando couve na pequena cozinha do apartamento, rindo com Luísa e ouvindo as histórias de Débora sobre o curso de enfermagem, fez Vitória acreditar que talvez pudessem superar as barreiras. Uma noite, enquanto estudava, recebeu uma videochamada. Quando atendeu, foi surpreendida por Caio com Dona Celina ao seu lado. Minha avó insistiu que não podia esperar para conhecer a mulher que roubou o coração do neto favorito. Dona Celina sorriu animadamente. Olá, querida. Finalmente posso ver seu rosto, sem aquele uniforme de garçonete. Você é ainda mais bonita assim. Dona Celina, que prazer revê-la. O prazer é todo meu. Caio não para de falar de você. Quero que venha jantar conosco no domingo. Um jantar de família na casa principal dos Mendonça. O estômago de Vitória afundou. Um jantar na mansão dos Mendonça? Conhecer a família inteira? Vovó, não tínhamos combinado que seria apenas um jantar com você? Interveio Caio. Bobagem. Se vocês estão sérios, está na hora de fazer as apresentações formais. E temos que acabar com aquela história do noivado com a Larissa. Depois da chamada, Caio ligou novamente sozinho. Me desculpe. Minha avó é impossível quando coloca uma ideia na cabeça. Um jantar com toda a família, Caio. Não estou pronta. Minha avó já te adora. E ela é a pessoa mais influente da família. Se ela te apoia, ninguém ousa contrariar. E seus pais? O que vão pensar quando conhecerem a garçonete mineira que está namorando o filho deles? Meu pai é prático. Se estou feliz e continuo fazendo bem meu trabalho, não se importará. Minha mãe é mais complicada, mas com a vovó do nosso lado, ela terá que te dar uma chance. Depois de muita persuasão, Vitória concordou em comparecer ao jantar. Os dias que antecederam o evento foram de pura ansiedade. Não tinha roupas adequadas, então usou parte de suas economias para comprar um vestido simples, mas elegante. Pesquisou na internet regras de etiqueta e pediu dicas a uma colega. Quando o domingo chegou, Vitória estava um feixe de nervos. Caio a buscou, e a expressão de admiração em seu rosto ao vê-la no vestido azul marinho restaurou um pouco de sua confiança. Você está deslumbrante. Estou adequada? Não queria parecer que estou tentando ser algo que não sou, mas também não queria envergonhar você.
Você nunca poderia me envergonhar. Vitória. A mansão dos Mendonça era imponente, com jardins extensos e uma entrada circular onde carros de luxo estacionavam. No hall foram recebidos por Dona Celina, que abriu os braços para Vitória. Que bom que veio, minha querida. Estava ansiosa para recebê-la na família. Aquelas palavras, na família, fizeram o coração de Vitória disparar. Foram conduzidos à sala, onde os pais de Caio os aguardavam. Ricardo Mendonça era um homem de estatura média, com cabelos grisalhos e feições fortes. Elisa Mendonça era uma mulher esguia, de postura impecável e olhar avaliador, que examinou Vitória dos pés à cabeça. Então você é a famosa Vitória, disse Elisa, com um sorriso educado, mas distante. Meu filho tem sido misterioso a seu respeito. É um prazer conhecê-la, senhora Mendonça. Ricardo foi mais caloroso. Seja bem-vinda à nossa casa. Caio nos contou que você estuda gastronomia, uma área fascinante. A conversa inicial foi conduzida por Dona Celina. Ricardo ocasionalmente fazia perguntas sobre seus estudos. Elisa mantinha um sorriso educado que não alcançava os olhos. Deve ser enriquecedor trabalhar enquanto estuda, comentou Elisa. Dá uma perspectiva diferente da vida. Com certeza, senhora. Aprendi muito sobre responsabilidade desde cedo. Imagino que sim. E seus pais? O que fazem? Meu pai foi professor, mas está afastado por problemas de saúde. Minha mãe faleceu quando eu tinha 16. Um breve silêncio caiu sobre a sala. Dona Celina apertou a mão de Vitória em solidariedade. Sinto muito, querida. Deve ter sido muito difícil, comentou Ricardo com empatia. O jantar foi servido na enorme sala. A comida era sofisticada, mas não extravagante. A tensão inicial foi se dissipando, especialmente quando Vitória, incentivada por Dona Celina, falou sobre seus sonhos de abrir um restaurante. Um negócio próprio é sempre admirável, comentou Ricardo. Comecei ajudando meu sogro na construtora, mas sempre sonhei em ter algo que fosse realmente meu. E graças à visão do meu pai, que reconheceu o talento de Ricardo, apesar de suas origens modestas, acrescentou Elisa. O comentário criou tensão. Vitória entendeu a mensagem subliminar. Mesmo Ricardo, com seu passado modesto, só chegara onde estava, graças à benevolência da família dela. Quando a sobremesa foi servida, Elisa decidiu abandonar as insinuações sutis. Soube que houve um pequeno mal-entendido na imprensa sobre Caio e Larissa Queiroz. Mãe, já conversamos sobre isso, interrompeu Caio. Foi uma notícia completamente falsa. Claro, mas acho importante esclarecer à Vitória que você e Larissa têm uma longa história. Os Queiroz são praticamente família para nós. Larissa e eu saímos algumas vezes há quase 10 anos. Não existe longa história. E aquela viagem à Europa há 2 anos? Perguntou Elisa. Vocês pareciam bastante próximos nas fotos. Vitória sentiu como se tivesse levado um soco. Caio nunca mencionara nenhuma viagem com Larissa. Foi uma viagem de negócios, mãe. Você sabe disso perfeitamente. Dona Celina interveio. Elisa, acho que estamos constrangendo nossos convidados. Por que não servimos o café na sala? Na sala, enquanto Dona Celina mostrava fotos de Caio criança, um novo visitante chegou. O mordomo anunciou. A senhorita Larissa Queiroz está aqui. Diz que veio buscar documentos. Antes que alguém pudesse responder, Larissa entrou na sala. Alta, esguia, com longos cabelos loiros e um vestido caríssimo, era a personificação de tudo o que Vitória não era. Boa noite a todos. Seus olhos fixaram-se em Vitória por um momento. Oh, desculpem, não sabia que estavam com visitas. Larissa, querida. Elisa levantou-se para beijá-la. Venha, junte-se a nós. Esta é Vitória, uma amiga de Caio. Larissa estendeu uma mão perfeitamente manicurada. Encantada. Caio tem amigos tão interessantes. O que se seguiu foi uma série de lembranças compartilhadas por Larissa e Elisa, claramente destinadas a enfatizar a conexão entre Caio e Larissa. Foi Dona Celina quem finalmente colocou um fim naquele jogo. Larissa, você veio buscar documentos, não é? Ricardo, por que não leva a moça ao escritório? Assim que saíram, Dona Celina virou-se para Elisa. Isso foi desnecessário e deselegante. Convidar Larissa na mesma noite em que Caio trazia Vitória? Pensei ter te ensinado melhor. Foi coincidência, mamãe.
Por favor, não insulte minha inteligência. Estou desapontada. No carro a caminho de casa, o silêncio entre Vitória e Caio era pesado. Vitória, me perdoe pelo comportamento da minha mãe. Juro que não tinha ideia. Realmente não sabia que sua mãe chamaria Larissa ou não sabia que precisava me contar sobre a viagem à Europa. Ambos. A viagem não significou nada. Foi puramente profissional. E por que não me contou? Porque deu a entender que não tinha contato com ela há anos. Porque não importava. Não queria que você se preocupasse com algo sem relevância. Mas tem relevância para sua família. Sua mãe praticamente anunciou que preferiria você com Larissa. Minha mãe não decide minha vida. Eu te amo. É com você que quero estar. Vitória olhou pela janela. O jantar deixou algo muito claro, Caio. Nossos mundos são diferentes. E não sei se o amor é suficiente para superar isso. É suficiente. Só precisamos dar tempo à minha família. Meu pai já gosta de você, vovó te adora. Até minha mãe vai acabar percebendo como você é incrível. Quando chegaram ao apartamento, Caio a abraçou com força. Não desista de nós, Vitória. Só preciso de um tempo para pensar. Esta noite foi intensa. Entendo. Ligue quando estiver pronta. Estarei esperando. Enquanto o via partir, Vitória sentiu o coração dividido entre o amor por Caio e o medo de que este mesmo amor pudesse levá-la a um caminho de humilhação. Talvez algumas diferenças fossem grandes demais para serem superadas. Nas semanas seguintes, Vitória mergulhou no trabalho e nos estudos com uma intensidade renovada. A transferência para o café do Butantã, que inicialmente parecia uma punição, revelou-se uma bênção disfarçada. Na cozinha, longe dos olhares dos clientes, ela podia finalmente colocar em prática o que aprendia na faculdade. O chefe responsável, Antônio, reconheceu rapidamente seu talento e começou a lhe dar mais responsabilidades. Você tem mão boa, menina, dizia ele, e mais importante, tem paixão. Isso não se ensina em escola nenhuma. Durante o dia, concentrava-se em técnicas de corte, em equilibrar sabores, em apresentar os pratos com elegância. À noite, estudava para as provas da faculdade. Não havia tempo para pensar em Caio, em Larissa, na mansão dos Mendonça e nos mundos que a separavam do homem que amava. Ou pelo menos, era o que tentava se convencer. A verdade é que Caio nunca estivera tão presente em sua mente. Cada mensagem não respondida, cada ligação desviada para a caixa postal, cada buquê recusado era uma pequena tortura. Parte dela queria atender, dizer que o perdoava. Mas outra parte insistia que afastar-se era a única forma de proteger seu coração. Até quando vai continuar ignorando o rapaz? Perguntou Débora quando outro arranjo de flores chegou. Ele parece realmente arrependido. Não é questão de arrependimento. É questão de realidade. Você mesma disse que homens como ele não ficam com garotas como nós. Eu sei o que disse, mas nunca vi alguém tão persistente. Caio não desistira, apesar do silêncio dela. Além das flores e mensagens, ele aparecia regularmente no café do Butantã, apenas para vê-la através da porta da cozinha, respeitando seu pedido de espaço. Uma tarde, enquanto preparava uma salada especial, Vitória foi surpreendida por uma visita inesperada na cozinha. Dona Celina! Exclamou ao ver a elegante senhora na porta. Olá, querida. Espero não estar atrapalhando. De forma alguma, mas, como soube que eu estava aqui, meu neto me contou. O pobre rapaz está devastado, sabia? Nunca o vi assim. Vitória sentiu uma pontada no peito. Sinto muito por isso. Jamais quis machucar Caio. Dona Celina observou o prato que Vitória preparava. Parece delicioso. O que é? Uma salada de folhas orgânicas com queijo coalho grelhado, castanhas do Pará e vinagrete de mel com limão. Magnífico. Você tem talento, minha querida. Foi por isso que vim. Para falar sobre talentos e sonhos. Intrigada, Vitória indicou uma pequena mesa no canto. Podemos conversar ali. Dona Celina foi direta. Quero me desculpar pelo comportamento de minha filha naquela noite. Elisa sempre foi protetora do que considera o legado da família. Mas isso não justifica a forma como a tratou. A senhora não precisa se desculpar. Não foi sua responsabilidade. Vim também para te fazer uma proposta. Uma proposta? Sim. Caio me contou sobre seu sonho de abrir um restaurante. Um lugar aconchegante, combinando suas raízes mineiras com técnicas modernas.
Acontece que tenho um pequeno imóvel em Pinheiros. Era uma antiga casa que reformei. O lugar está vago e pensei que talvez pudesse ser o local perfeito para seu restaurante. Vitória arregalou os olhos. Dona Celina, eu não poderia aceitar algo assim. Não estou oferecendo de graça, minha querida. Sou uma mulher de negócios. Estou propondo uma sociedade. Eu entro com o espaço e um investimento inicial. Você com seu talento e trabalho. Dividimos os lucros. A proposta era tentadora, quase irresistível. Mas a desconfiança persistia. Por que faria isso por mim? Mal me conhece. Por 3 razões. Primeiro, reconheço o talento quando vejo e você tem de sobra. Segundo, sempre acreditei em apoiar mulheres empreendedoras. Terceiro, ela fez uma pausa. Nunca vi meu neto tão feliz quanto no período em que estava com você. Vitória sentiu os olhos arderem. Isso tem a ver com Caio, então. É uma forma de nos aproximar? Não, querida. Tem a ver com você e seu potencial. Se você e Caio vão encontrar um caminho de volta, é algo que só o tempo dirá. Dona Celina tirou uma pasta da bolsa. Aqui está uma proposta formal. Leve para casa, mostre a um advogado, pense com calma. Obrigada, Dona Celina. Vou pensar com muito carinho. Antes de partir, a senhora segurou suas mãos. Qualquer que seja sua decisão, considere conversar com meu neto. Orgulho e medo são péssimos conselheiros quando se trata do coração. Naquela noite, Vitória examinou os documentos com Luísa, que cursava Direito. Isso parece legítimo, Vi. É uma proposta generosa, mas também profissional. Ela não está te dando nada de graça. Está investindo em você. Mas e se for apenas uma estratégia para me aproximar de Caio novamente? E se as coisas não derem certo entre nós? Não segundo este contrato, respondeu Luísa, apontando uma cláusula. A sociedade é independente de qualquer relacionamento pessoal. Vitória passou a noite em claro, pensando na proposta, inevitavelmente em Caio. Pela primeira vez em semanas, permitiu-se lembrar dos momentos bons. O primeiro beijo na chuva, as conversas profundas, a forma como ele a olhava, não como a garçonete, mas como alguém valioso, digno de ser amado. Na manhã seguinte tomou 2 decisões. A primeira, aceitaria a proposta de Dona Celina, com algumas modificações que garantiriam sua independência. A segunda, responderia às mensagens de Caio. Podemos conversar? Eta digitou simples e direta. A resposta veio quase instantaneamente. Sim, quando e onde você quiser. Combinaram de se encontrar no Parque da Água Branca, onde costumavam caminhar. Quando chegou, Vitória o avistou sentado em um banco próximo ao lago. Mesmo à distância, podia ver o cansaço em seu rosto. Oina disse, aproximando-se hesitante. Ele se levantou de um salto. Oi, obrigado por vir. Caminharam por alguns minutos em silêncio. Foi Vitória quem finalmente falou. Sua avó me procurou. Eu sei. Ela me contou sobre a proposta do restaurante. O que acha disso? Acho que é uma ideia brilhante. Você tem um talento incrível, Vitória. Não está chateado por ela ter feito isso sem consultar você? Afinal, é da sua família. Vovó tem seu próprio dinheiro e faz o que bem entende. Estou feliz que ela reconheça seu valor, como eu sempre reconheci. Vou aceitar a proposta. Mas deixei claro que isso não tem a ver com nós. É um acordo profissional. Entendo, respondeu ele com uma ponta de decepção. São coisas separadas. Continuaram caminhando, a tensão entre eles quase palpável. Senti sua falta, confessou Caio, mais do que imaginei ser possível. Eu também senti a sua. Mas isso não resolve nossos problemas. Que problemas, exatamente? Que não te contei sobre uma viagem de negócios com Larissa. Foi um erro, admito. Deveria ter sido transparente. Mas foi apenas uma viagem de negócios. Não é só isso. É tudo o que aquele jantar representou. Sua mãe deixou claro que preferiria vê-lo com alguém do seu nível social. Larissa aparecendo de surpresa, como se tivesse o direito. Eu me senti humilhada, Caio, como se não pertencesse àquele mundo. Você pertence ao meu mundo, Vitória. Você é o meu mundo. E quanto à minha mãe, tive uma conversa muito séria com ela. Que tipo de conversa? O tipo em que deixei claro que se ela não conseguir respeitar a mulher que amo, teremos um problema sério. Que não compareço a nenhum outro jantar onde você não seja tratada com respeito. Que se ela forçar uma escolha entre a família e você, eu escolho você.
Vitória piscou surpresa com a firmeza em sua voz. Você disse isso a ela? Disse, e mais. Contei a ela e ao meu pai sobre meus projetos de habitação social. Disse que quero usar minha posição na empresa para projetos que realmente importam. E como eles reagiram? Meu pai, surpreendentemente bem. Disse que talvez fosse hora da empresa diversificar seus investimentos. Minha mãe precisará de mais tempo. E Larissa? Larissa recebeu um recado claro de que não é mais bem-vinda sem convite formal. Cortesia da vovó, que ficou furiosa com o teatrinho armado. Vitória não pôde evitar um sorriso. Caio, não sei se estou pronta para voltar como antes. Ainda tenho medo. Medo de me machucar, medo de que essas diferenças acabem nos separando. Entendo. Respeito sua decisão, Vitória. Só peço que não feche completamente a porta. Permita-me mostrar com o tempo que nosso amor é mais forte que qualquer diferença social. Vamos devagar, então. Recomeçar como amigos, talvez? Um sorriso iluminou o rosto cansado de Caio. Amigos que ocasionalmente saem para jantar e conversar sobre a vida. Algo assim, concordou, retribuindo o sorriso. Nas semanas seguintes, Vitória mergulhou nos preparativos para o novo restaurante. Com a ajuda de Dona Celina e um arquiteto, começaram a transformar o espaço em pinheiros, como sempre sonhara. Paredes foram derrubadas para criar um ambiente amplo e acolhedor. A cozinha foi equipada com o necessário para preparar tanto pratos sofisticados quanto a comida mineira tradicional. Paralelamente, Vitória e Caio reconstruíam lentamente sua relação. Começaram com almoços casuais, conversas sobre o restaurante e mensagens diárias. Aos poucos, a confiança foi se restabelecendo. Ele a ajudava com questões burocráticas. Ela o ouvia falar sobre seus projetos de habitação social. Um sábado, enquanto Vitória supervisionava a instalação do forno na cozinha, foi surpreendida por uma visita inesperada. Elisa Mendonça, elegante em um conjunto de linho bege, observava o espaço. Senhora Mendonça, cumprimentou Vitória, tentando esconder o nervosismo. Olá, Vitória. Espero não estar interrompendo. De forma alguma. Estamos apenas finalizando a instalação da cozinha. Elisa caminhou pelo espaço. Minha mãe sempre teve bom olho para negócios. Este lugar tem potencial. Vitória, vim pedir desculpas, disse Elisa finalmente. Meu comportamento naquele jantar foi imperdoável. Tentei humilhar você e manipular meu filho, e isso foi indigno de mim. Vitória não sabia como responder. Um pedido de desculpas era a última coisa que esperava. Sempre tive planos específicos para Caio. Continuou Elisa. Desde que nasceu, visualizei seu caminho. A melhor educação, as conexões certas, o casamento adequado, a sucessão na empresa. Um plano perfeito para o herdeiro dos Mendonça. Entendo, murmurou Vitória. Não entende. Como poderia? Você é jovem, livre, construindo seu caminho. Eu nunca tive essa chance. Nasci em uma família tradicional, educada para ser a esposa perfeita. Meus sonhos pessoais nunca foram considerados relevantes. Havia uma vulnerabilidade na voz de Elisa que Vitória jamais imaginara existir. Por isso projetei, tanto em Caio. Queria que ele tivesse tudo que o dinheiro poderia oferecer. Achava que isso o faria feliz, mas nunca perguntei o que ele realmente queria. Caio ama você. Ele entende que sempre quis o melhor para ele. Talvez, mas há 2 semanas, ele me mostrou seus projetos de habitação social. Projetos brilhantes que poderiam mudar a vida de muitas pessoas. Projetos que nunca compartilhou comigo porque temia minha desaprovação. Elisa pausou emocionada. Que tipo de mãe faz um filho esconder seus sonhos? Quando vi aqueles projetos, percebi 2 coisas, continuou. Primeiro, que meu filho é muito mais talentoso do que imaginei. Segundo, que ele realmente se tornou um homem. Não o homem que planejei, mas um homem do qual posso me orgulhar ainda mais. E parte dessa transformação aconteceu por sua causa, Vitória. Você o encorajou a ser autêntico, a seguir seus verdadeiros interesses. Você viu nele algo que talvez nem ele mesmo enxergasse. Elisa respirou fundo. Por isso vim te agradecer e pedir novamente desculpas. A sinceridade era inegável. Vitória sentiu uma inesperada conexão com aquela mulher que sempre vira como antagonista. Todos cometemos erros. O importante é reconhecê-los e seguir em frente. Por favor, me chame de Elisa, pediu, com um sorriso genuíno. E se não for incômodo,
Gostaria de ver os planos para o restaurante. Minha mãe está tão entusiasmada com esse projeto que mal fala de outra coisa. Surpreendentemente, as duas passaram a hora seguinte conversando sobre o restaurante, com Elisa oferecendo insights valiosos sobre gestão e sugestões para o menu. Quando se despediram, havia uma trégua implícita. Não eram amigas, certamente, mas também não eram mais adversárias. Na semana seguinte, durante um jantar com Caio em um pequeno restaurante japonês, Vitória contou sobre a visita inesperada. Minha mãe pediu desculpas e deu conselhos para o restaurante. Estamos falando da mesma Elisa Mendonça? Vitória riu. Fiquei tão surpresa quanto você, mas pareceu sincera. Acho que ela está realmente tentando. Isso é extraordinário. Minha mãe nunca admite estar errada. As pessoas podem mudar quando motivadas pelo amor, respondeu Vitória suavemente. Você realmente acredita nisso? Que o amor pode mudar as pessoas? Acredito que o amor pode nos dar coragem para sermos quem realmente somos. Sua mãe ama você, Caio, e está aprendendo a respeitar quem você escolhe ser, não quem ela planejou. Ele segurou sua mão. E você, Vitória? Também está aprendendo a confiar no que sentimos? A pergunta pairou entre eles carregada de esperança. Nas últimas semanas, à medida que reconstruíam sua relação, Vitória sentira as defesas ao redor de seu coração se desfazendo. O medo ainda existia, mas havia algo mais forte. A convicção de que o que sentiam era raro e precioso demais para ser descartado. Estou tentando, respondeu honestamente, dia após dia. A inauguração dos Sabores de Minas estava marcada para 2 semanas depois. Vitória praticamente vivia no restaurante, ajustando os últimos detalhes, treinando a equipe, finalizando o cardápio. Era exaustivo, mas gratificante. Cada detalhe refletia sua visão, seu sonho tomando forma. Caio respeitava seu espaço, oferecendo ajuda quando solicitado, mas nunca interferindo ou tentando assumir o controle. Uma tarde, enquanto testava uma receita de pão de queijo com pesto, Vitória foi surpreendida pelo chefe Antônio, seu antigo mentor do café do Butantã. Chefe, que surpresa maravilhosa! Vim ver esse restaurante que todos comentam. Minha pequena aprendiz, agora chefe e proprietária. Enquanto caminhavam pelo restaurante, Antônio ouvia as explicações sobre cada elemento, cada escolha no cardápio. Você encontrou sua voz, menina, comentou ele. Este lugar tem sua alma em cada detalhe. Obrigada, chefe. Significa muito ouvir isso do senhor. Antônio hesitou. Vitória, não vim só para ver o restaurante. Vim também te alertar sobre algo. O que houve? Larissa Queiroz esteve no café há 2 dias. Fez muitas perguntas sobre você, sobre seu novo restaurante. O tipo de pergunta que não vem de alguém com boas intenções. Vitória sentiu um calafrio. O que ela queria saber? Quando seria a inauguração? Quem eram seus fornecedores e se você tinha todas as licenças? E fez comentários. Disse que era curioso, como uma garçonete sem recursos poderia abrir um restaurante tão rapidamente. A insinuação era clara. Larissa sugeria que Vitória estava usando Caio, explorando seus sentimentos para conseguir vantagens financeiras. Entendo. Obrigada por me avisar, chefe. Tome cuidado. Gente como essa, Larissa, não aceita perder facilmente. E pelo que entendi, ela perdeu algo que considerava seu por direito. Depois que Antônio partiu, Vitória tentou se concentrar no trabalho, mas as palavras do chefe ecoavam em sua mente. Não era ingênua. Sabia que Larissa não aceitaria facilmente ser preterida por alguém como ela, mas o que poderia fazer? Confrontá-la daria importância demais. Contar a Caio criaria mais tensão entre ele e sua família. Os dias seguintes foram de trabalho intenso. O cardápio foi finalizado, combinando pratos tradicionais mineiros com toques contemporâneos. Uma delicada galinhada com açafrão da terra, um feijão tropeiro reinventado. Um lombo suíno com molho de jabuticaba, que já se tornara o favorito durante os testes. 3 dias antes da inauguração, Vitória recebeu uma ligação da Vigilância Sanitária. Uma denúncia anônima havia sido feita, alegando irregularidades nas instalações. Uma inspeção seria realizada no dia seguinte. O timing não poderia ser pior. Embora tudo estivesse em conformidade, uma inspeção de última hora poderia atrasar a inauguração. Seu telefone tocou novamente. Era Caio. Oi,
Atendeu tentando esconder a preocupação. Oi, linda. Liguei para saber se precisa de ajuda com algo para a inauguração. Vitória hesitou. Parte dela queria compartilhar a situação, pedir conselho, mas outra parte resistia. Está tudo bem? Perguntou ele, percebendo seu silêncio. Sim, só um contratempo. A vigilância sanitária virá amanhã para uma inspeção surpresa. Surpresa? Há 3 dias da inauguração? Isso é estranho. Aparentemente houve uma denúncia anônima. Caio ficou em silêncio por um momento. Larissa disse finalmente. Também pensei nisso. O chefe Antônio me contou que ela esteve no café fazendo perguntas sobre mim, sobre o restaurante. Por que não me contou antes? Não queria criar mais problemas entre você e sua família. As coisas estavam indo tão bem. Vitória. A voz dele era firme, mas gentil. Precisamos confiar um no outro. Não posso ajudar com o que não sei. Eu sei. Me desculpe. Só queria lidar com isso sozinha. Provar que posso. Você não precisa provar nada para ninguém. E lidar com as coisas sozinha não significa que não pode pedir ajuda. Acho que ainda estou aprendendo isso. Quanto à inspeção, não se preocupe. Tenho certeza que está tudo perfeito aí. Quer que eu vá amanhã para dar apoio moral? Adoraria, respondeu aliviada por não enfrentar aquilo sozinha. Na manhã seguinte, os inspetores chegaram pontualmente. Eram 2 homens com pranchetas e expressões sérias. Vitória os recebeu com profissionalismo, acompanhando cada etapa da inspeção minuciosa. Caio chegou pouco depois, mantendo-se em segundo plano, oferecendo apoio silencioso. A inspeção durou quase 3 horas. Cada centímetro do restaurante foi examinado. Ao final, o inspetor mais velho olhou para Vitória. Senhorita Ribeiro, devo dizer que em 20 anos de profissão, Vitória prendeu a respiração. Raramente vi um estabelecimento tão impecavelmente preparado. Parabéns. O alívio foi indescritível. Obrigada, senhor. Nos esforçamos muito para seguir todas as normas. Vou gerar seu alvará agora mesmo, sem ressalvas. Quanto à denúncia anônima, algumas pessoas deveriam ocupar melhor seu tempo. Depois que os inspetores partiram, Vitória caiu em uma cadeira com um suspiro. Você conseguiu, disse Caio sentando ao seu lado. Não que eu tivesse alguma dúvida. Obrigada por estar aqui, respondeu segurando sua mão. Sempre estarei, Vitória, sempre que você permitir. Olhando para ele, para o homem que respeitava sua independência ao mesmo tempo em que oferecia apoio incondicional, Vitória sentiu algo se encaixar dentro dela. Caio, sobre nós, sobre recomeçarmos. Ele a olhou com expectativa. Sim, acho que estou pronta. Para tentar de verdade, sem medo. O sorriso que iluminou o rosto dele era como o nascer do sol. Tem certeza? Em resposta, ela se inclinou e o beijou. Um beijo que carregava promessas de um futuro compartilhado, de sonhos realizados lado a lado, de um amor forte o suficiente para superar preconceitos. Absoluta, sussurrou contra seus lábios. 6 meses se passaram desde a inauguração dos Sabores de Minas. O pequeno restaurante em Pinheiros havia se tornado um dos locais mais disputados da cena gastronômica paulistana. Reservas precisavam ser feitas com semanas de antecedência, e críticos de todo o país vinham provar os pratos que mesclavam tradição mineira com técnicas contemporâneas. O Guia São Paulo concedera uma estrela ao estabelecimento, um feito notável para um restaurante tão jovem. Vitória vivia um sonho. O restaurante prosperava. Sua parceria com Dona Celina revelara-se harmoniosa, e seu relacionamento com Caio crescia mais forte a cada dia. Eles haviam encontrado um equilíbrio. Ela mantinha sua independência profissional, enquanto ele a apoiava sem interferir em suas decisões. Até mesmo sua relação com a família de Caio havia melhorado. Ricardo tornara-se cliente regular, aparecendo para almoços de negócios, onde fazia questão de apresentar Vitória como a melhor chefe da cidade. Elisa, ainda reservada, demonstrava um respeito genuíno que ninguém imaginara possível meses antes. Numa manhã de domingo, em uma das raras folgas que Vitória se permitia, ela e Caio desfrutavam de um café da manhã tardio na varanda do apartamento dele. A vista da cidade despertando sob o sol de inverno criava uma atmosfera de serenidade. Tenho uma proposta para você, disse Caio, enchendo novamente a xícara dela. Que tipo de proposta?
Do tipo que envolve passaportes e malas, respondeu com um sorriso. Precisarei ir a Portugal no próximo mês para uma conferência sobre arquitetura sustentável. Ficarei uma semana em Lisboa. Pensei que talvez você gostaria de vir comigo. Vitória sentiu uma onda de excitação. Jamais havia saído do Brasil, e a ideia de conhecer Portugal, com sua rica história e gastronomia, era tremendamente tentadora. Seria incrível. Caio, mas o restaurante... Falei com sua equipe antes de propor. Márcio acha que pode assumir a cozinha por uma semana, com o cardápio que você definir previamente. E Dona Celina disse, deixe-me citar, essa menina trabalha demais, leve-a para longe antes que adoeça. Vitória riu, reconhecendo o tom protetor da matriarca. Eles conspiraram contra mim? Por uma boa causa, respondeu ele tomando suas mãos. Você merece um descanso, Vitória. E seria nossa primeira viagem juntos. A ideia era tentadora demais para resistir. Sim, quero ir. O mês que antecedeu a viagem passou voando. Vitória dedicou-se a preparar o restaurante para sua ausência, criando menus detalhados, treinando Márcio nos pratos mais complexos, organizando instruções para cada membro da equipe. Eles vão sobreviver sem você por uma semana, disse Márcio, quando a viu revisando as instruções pela 5ª vez. Prometo não incendiar o restaurante. Ela sorriu, reconhecendo seu exagero. Confio em você, Márcio. É só que este lugar é meu bebê. E eu sou o tio responsável que vai cuidar bem do bebê enquanto a mãe tira férias. Na manhã da partida, Caio passou para buscá-la no pequeno apartamento que ela ainda dividia com Débora. Embora pudesse facilmente arcar com um lugar só seu, Vitória preferia manter-se fiel às suas raízes e à amizade que a sustentara nos momentos difíceis. Pronta para a aventura? A perguntou ele. Mais do que você imagina, respondeu com um sorriso que misturava nervosismo e excitação. O voo para Lisboa foi uma experiência nova para Vitória. Apesar de ter trabalhado em eventos de luxo por anos, nunca havia viajado de primeira classe, com assentos que se transformavam em camas e serviço impecável. Você está muito quieta, observou Caio, algumas horas após a decolagem. Está tudo bem? É só que... Tudo isso ainda parece irreal às vezes. Há um ano eu estava servindo taças de champanhe em eventos, sonhando com o meu próprio restaurante. Agora estou voando para Portugal em primeira classe, com um restaurante estrelado me esperando em São Paulo. Você conquistou cada centímetro desse sucesso, Vitória. Com seu talento, sua determinação, sua ética de trabalho. Não é sorte ou acaso. É mérito seu. Ela sorriu grata pela compreensão. Sei que é bobagem, mas às vezes tenho medo de acordar e descobrir que foi tudo um sonho. Se for um sonho, estamos sonhando juntos, respondeu ele, beijando-a suavemente. Pretendo continuar sonhando por muito tempo. Lisboa recebeu-os com um céu azul cristalino. O hotel onde ficariam, um estabelecimento histórico no Chiado, combinava o charme antigo da arquitetura portuguesa com conforto moderno. Enquanto Caio participava de reuniões preparatórias para a conferência, Vitória dedicou o primeiro dia a explorar o bairro, perdendo-se nas ruas estreitas, descobrindo pequenas lojas e praças ensolaradas. Havia uma familiaridade reconfortante na língua, nos rostos, nos gestos, como se Portugal fosse simultaneamente novo e conhecido. À noite, encontraram-se para jantar em um restaurante recomendado pelo concierge. Um estabelecimento pequeno, onde a comida tradicional portuguesa era servida com simplicidade e excelência. Vitória observava cada prato com olhos de chefe e apreciava como aprendiz, fazendo anotações mentais de técnicas que poderia adaptar. Essa é a melhor parte de viajar com você, comentou Caio. Você vive cada experiência gastronômica com tanta intensidade, tanto respeito, faz com que eu também preste mais atenção, saboreie mais profundamente. Desculpe se pareço obsessiva, é mais forte que eu. Não estou reclamando. É uma das coisas que mais amo em você. Essa paixão pelo que faz, esse olhar que encontra beleza em detalhes que a maioria nem notaria. Os dias em Lisboa fluíram em um ritmo agradável. Enquanto Caio participava das sessões pela manhã, Vitória explorava mercados, visitava museus, caminhava por bairros históricos. À tarde, eles se reuniam para descobrir a cidade juntos. Visitaram o Castelo de São Jorge,
Navegaram pelo Tejo, perderam-se nas ruelas de Alfama, provaram os pastéis de Belém. Na quarta noite, Caio a surpreendeu com um jantar em um dos restaurantes mais renomados de Lisboa, com 2 estrelas Michelin. Tenho uma surpresa para você. Consegui arranjar para que você visite a cozinha após o jantar. O chefe é amigo do meu pai e ficou entusiasmado ao saber que uma chefe brasileira premiada estaria aqui. Vitória arregalou os olhos, dividida entre excitação e nervosismo. Isso é... uau! Não sei nem o que dizer. Não precisa dizer nada. Só aproveite. Você merece estar entre os melhores, Vitória. O jantar foi memorável. Uma sucessão de pratos que combinavam técnicas clássicas e modernas, produtos locais de qualidade e apresentações deslumbrantes. Vitória saboreava cada garfada como uma revelação, tentando decifrar os segredos de cada prato. Após a sobremesa, foram conduzidos à cozinha, onde o chefe José Almeida, um homem de meia-idade com olhos vivos e um sorriso caloroso, recebeu-os e senhorita Ribeiro. Que prazer conhecer a chefe que está revolucionando a cena gastronômica de São Paulo com comida mineira contemporânea, cumprimentou em um português com sotaque lusitano. Ricardo Mendonça não para de falar do seu restaurante. Vitória corou, surpresa ao saber que o pai de Caio falava sobre seu trabalho. O prazer é todo meu, chefe. A refeição foi extraordinária. Sua interpretação dos sabores portugueses é simultaneamente tradicional e inovadora. O chefe sorriu, apreciando o comentário técnico. Venha, deixe-me mostrar nossa operação. E depois talvez possamos conversar sobre uma colaboração. Colaboração? Sim. Estou planejando uma série de jantares com chefes internacionais emergentes. 1 mês português no Brasil e 1 mês brasileiro em Portugal. Vitória olhou para Caio, que parecia tão surpreso quanto ela. Meu pai não me contou sobre isso. Foi uma conversa recente, explicou o chefe. Quando soube que viriam a Lisboa, pensei que seria a oportunidade perfeita para propor pessoalmente. A visita à cozinha transformou-se em uma longa conversa sobre possibilidades culinárias, técnicas e ingredientes que poderiam ser compartilhados entre as 2 culturas. No caminho de volta ao hotel, Vitória mal continha a excitação. Um chefe com 2 estrelas Michelin quer fazer um projeto comigo. E parece que meu pai teve um papel nisso. Quem diria? Você acha que é por isso? Porque sou sua namorada? Porque seu pai pediu como um favor? A insegurança em sua voz fez Caio parar na calçada. Vitória, você ouviu como José falava do seu trabalho? Aquilo era genuíno respeito profissional. Se meu pai mencionou seu restaurante, foi porque realmente admira o que você faz. E José só proporia uma colaboração se acreditasse que agregaria valor ao próprio trabalho. Ela respirou fundo. Você tem razão. É só que às vezes é difícil acreditar que tudo isso é real, que conquistei isso por mérito próprio. Acredite porque é verdade. Você é extraordinária, Vitória, e o mundo está começando a perceber o que eu sempre soube. Naquela noite, enquanto adormecia nos braços de Caio, Vitória sentiu uma paz que não experimentava desde a infância em Minas. Era como se as peças de sua vida finalmente se encaixassem. A conferência terminou na sexta-feira, mas Caio havia planejado que ficassem mais um final de semana. No sábado, alugaram um carro e dirigiram até Sintra, onde passaram o dia visitando palácios, jardins e provando a queijada local. Poderíamos adaptar isso para o restaurante, comentou Vitória, analisando o doce. Talvez com queijo Minas e um toque de goiabada. Caio riu, abraçando-a pela cintura. Sempre trabalhando, mesmo nas férias. Não é trabalho quando se ama o que faz. No domingo, seu último dia em Portugal, decidiram ficar em Lisboa, revisitando lugares favoritos. No final da tarde, Caio a levou ao Miradouro de Santa Luzia, um dos pontos mais românticos da cidade, com vista para o Tejo e para os telhados alaranjados de Alfama. O pôr do sol tingia o céu de rosa e dourado, criando uma atmosfera quase mágica. Vitória, apoiada no parapeito, observava a cidade. Vou sentir falta deste lugar. Foi uma semana perfeita. Caio ao seu lado parecia estranhamente tenso. Podemos voltar sempre que quisermos. Ela se virou notando algo diferente em sua expressão. Está tudo bem? Parece preocupado. Ele respirou fundo, como se tomasse coragem. Na verdade, estou nervoso. Há algo que quero te perguntar, e não tenho certeza de qual será sua resposta.
O coração de Vitória acelerou. O que é? Para sua surpresa, Caio se ajoelhou diante dela, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo. Ao redor, turistas e lisboetas que passeavam pararam, percebendo o que estava prestes a acontecer. Vitória Ribeiro, desde aquela primeira noite, no Instituto Cultural, quando te vi ajudando minha avó, soube que havia algo especial em você. Algo que me fazia querer ser melhor, ser mais autêntico, ser digno do seu olhar. Nos meses que seguiram, enquanto enfrentávamos juntos diferenças sociais, expectativas familiares e nossos próprios medos, esse sentimento só cresceu. Vitória sentia lágrimas se formando. Você me ensinou sobre coragem, sobre integridade, sobre o que realmente importa na vida. E se hoje sou um homem mais completo, mais verdadeiro, é porque tive a sorte de ter você ao meu lado, me inspirando todos os dias. Ele abriu a caixa, revelando um anel delicado e elegante, com um solitário discreto, mas deslumbrante. Não quero passar nem mais um dia sem saber que construiremos nosso futuro juntos. Vitória, você me daria a honra de ser minha esposa? O mundo ao redor pareceu desaparecer. Naquele momento, existiam apenas Caio ajoelhado diante dela com o coração nos olhos e a promessa de um futuro compartilhado. Sim, sussurrou, com lágrimas escorrendo livremente. Sim, Caio, 1000 vezes sim. Enquanto ele colocava o anel em seu dedo, as pessoas ao redor aplaudiam. Vitória mal notava. Estava perdida nos olhos de Caio, no amor que encontrava ali, na certeza de que, apesar de todos os obstáculos, haviam encontrado algo raro e precioso um no outro. Ele se levantou e a beijou. Um beijo que carregava promessas de uma vida juntos. Não planejei uma plateia tão grande, murmurou olhando ao redor. É perfeito assim, respondeu, admirando o anel. Uma história para contarmos aos nossos filhos um dia. A menção a filhos, algo que nunca haviam discutido diretamente, fez o sorriso de Caio se alargar. Nossos filhos. Gosto da ideia. Eles jantaram em um pequeno restaurante familiar próximo, comemorando com vinho da casa e pratos tradicionais. Não era o ambiente luxuoso que muitos esperariam para um noivado de um Mendonça. Mas para Caio e Vitória era perfeito, autêntico, acolhedor, sem pretensões. É lindo, disse ela, admirando como a pedra capturava a luz das velas. Simples, mas elegante. Exatamente o que eu teria escolhido. Vovó ajudou na escolha, admitiu Caio. Disse que você não iria querer nada ostentoso, algo que pudesse usar confortavelmente, mesmo trabalhando na cozinha. Ela te conhece bem. Seus pais sabem? A hesitação momentânea de Caio foi quase imperceptível. Sim, contei a eles antes de virmos. Queria ter certeza que estariam ao nosso lado. E eles estão. Meu pai ficou genuinamente feliz. Disse que você é a melhor coisa que aconteceu não só para mim, mas para toda a família Mendonça em anos. E sua mãe? Ela está evoluindo. Disse que, se tenho certeza da minha felicidade ao seu lado, apoiará nossa união. Não era uma declaração calorosa, mas considerando onde haviam começado, era um progresso notável. Acho que podemos trabalhar com isso. O importante é que estamos juntos, disse Caio. O resto resolvemos no caminho. O voo de volta ao Brasil foi tranquilo, com Vitória alternando entre cochilar no ombro de Caio e planejar como daria a notícia às amigas, a equipe do restaurante. Decidiu que o pai seria o primeiro a saber. Ele ainda vivia em Minas, sua saúde melhorando graças aos tratamentos que agora podia pagar. Estou pensando em irmos a Minas no próximo final de semana, comentou. Quero contar ao meu pai pessoalmente. Será uma honra conhecê-lo, respondeu Caio. Ele deve ser um homem extraordinário para ter criado alguém como você. Quando pousaram em São Paulo, já era noite. O motorista de Caio os esperava. Vitória sentia-se exausta, mas feliz, ansiosa para voltar à sua rotina com esta nova dimensão em sua vida. Quer que te deixe em casa ou prefere dormir no meu apartamento? Perguntou Caio. Em casa, por favor. Preciso ver Débora, pegar roupas, verificar como estão as coisas no restaurante. Quando o carro parou em frente ao prédio no Brás, Caio desceu para ajudá-la com a mala. Na calçada, sob a luz amarelada do poste, ele a abraçou com força. Bem-vinda de volta, futura senhora Mendonça. Vitória riu. Senhora Ribeiro Mendonça, você quer dizer...
Não vou abandonar meu nome. Já está na placa do restaurante. Ribeiro Mendonça soa perfeito para mim, respondeu, beijando-a brevemente. Até amanhã. Assim que entrou no apartamento, Vitória foi recebida por uma Débora curiosa. Como foi Lisboa? Conta tudo. Você parece diferente. Aconteceu alguma coisa? Com um gesto dramático, Vitória estendeu a mão esquerda onde o anel brilhava. Meu Deus! Gritou Débora agarrando sua mão. Ele te pediu em casamento? Em Lisboa, isso é tão romântico. As duas riram, abraçando-se com entusiasmo. Foi no miradouro de Santa Luzia com o pôr do sol mais lindo que já vi, contou Vitória, os olhos brilhando. Preciso saber de todos os detalhes. Enquanto contava a história para a amiga, Vitória sentia uma onda de gratidão. Débora havia estado ao seu lado nos momentos mais difíceis, quando o sonho do restaurante próprio parecia impossível. Ela havia sido cética quanto a Caio no início, com razão, mas aprendera a confiar no homem que provara que seu amor era genuíno. Estou tão feliz por você, Vi, disse Débora, com lágrimas nos olhos. Você merece isso. Todo esse sucesso, todo esse amor. Obrigada por estar sempre ao meu lado, mesmo quando tudo parecia impossível. Na manhã seguinte, Vitória acordou cedo, ansiosa para retornar ao restaurante. Ao chegar, foi recebida com abraços da equipe e um relatório detalhado de Márcio sobre a semana. Tudo correu perfeitamente, garantiu ele. Seguimos seus planos à risca, e os clientes ficaram satisfeitos. Mas todos sentiram sua falta. Enquanto caminhava pela cozinha, verificando estoques e preparações, notou os olhares curiosos para sua mão esquerda. Pessoal, chamou, reunindo todos. Tenho um anúncio. Durante a viagem, Caio me pediu em casamento e eu aceitei. Gritos de alegria e palmas explodiam. Márcio foi o primeiro a abraçá-la, seguido pelos outros. Isso merece um brinde, a declarou, pegando uma garrafa de espumante. A chefe mais talentosa de São Paulo e ao homem mais sortudo do Brasil. Entre risos e brindes, Vitória sentiu-se envolvida por uma sensação de pertencimento. Estas pessoas, sua equipe e seus amigos, haviam se tornado uma família escolhida, unida pelo amor compartilhado pela gastronomia e pelo respeito mútuo. Ao meio-dia, como combinado, dirigiu-se ao edifício da Mendonça Incorporações, no Centro Financeiro de São Paulo. Era um prédio imponente, todo em vidro e aço. Na recepção, foi recebida com deferência, não como a namorada de Caio, mas como a chefe Vitória Ribeiro, do premiado Sabores de Minas. A secretária de Caio levantou-se para recebê-la. Senhorita Ribeiro, que prazer conhecê-la. E parabéns pelo noivado. Obrigada. Ele está disponível? Está em uma reunião que já deveria ter terminado. Me pediu para conduzi-la à sala assim que chegasse. Enquanto seguia a secretária pelo corredor, Vitória sentiu olhares curiosos. Como futura esposa de um dos herdeiros da empresa, ela era objeto de interesse. A secretária bateu em uma porta e abriu-a sem esperar resposta. Senhorita Ribeiro está aqui. Senhor Mendonça. Para surpresa de Vitória, não era o escritório de Caio, mas uma sala de reuniões onde estavam ele, seus pais e um homem de terno que ela não conhecia. Vitória! Exclamou Caio, levantando-se para recebê-la. Desculpe a confusão. Esta reunião se prolongou. Não tem problema. Posso esperar lá fora. De forma alguma, interveio Ricardo. Na verdade, sua chegada é oportuna. Estávamos discutindo algo que pode ser de seu interesse. Intrigada, Vitória sentou-se ao lado de Caio. Elisa a cumprimentou com um aceno educado. O homem desconhecido foi apresentado como Dr. Augusto Peixoto, advogado da família. Vitória, começou Ricardo. Primeiramente, quero reiterar o quanto estamos felizes com seu noivado. Caio nunca esteve tão equilibrado e motivado como desde que você entrou em sua vida. Obrigada, Sr. Mendonça. Por favor, me chame de Ricardo. Seremos família em breve. Ele fez uma pausa. Justamente por isso, há algumas formalidades que precisamos discutir. Questões práticas que envolvem um casamento em uma família como a nossa. Questões práticas? Um acordo pré-nupcial, minha querida, explicou Elisa. Algo absolutamente padrão em casamentos que envolvem patrimônios significativos. Vitória olhou para Caio, que parecia desconfortável. Você sabia disso? Soube esta manhã,
respondeu com irritação. Meus pais marcaram esta reunião sem me consultar. Não é nada pessoal, interveio Ricardo. É uma prática comum em famílias como a nossa. Uma proteção para ambas as partes. Uma proteção contra o que, exatamente? Perguntou Vitória, mantendo a voz calma apesar da indignação. Contra a possibilidade de eu estar interessada no dinheiro de vocês? Não coloque dessa forma, pediu Elisa. É simplesmente uma forma de separar os bens anteriores ao casamento, garantindo clareza. E o que esse acordo propõe? O advogado assumiu a palavra. O acordo estabelece que o patrimônio atual da família Mendonça permanece como propriedade exclusiva. O mesmo vale para seus bens, seu restaurante e quaisquer outros ativos. Meu restaurante é uma sociedade com Dona Celina, pontuou Vitória. Tecnicamente, já existe um vínculo financeiro com a família Mendonça. Um vínculo comercial, sim, concordou o advogado. E esse permaneceria inalterado. Caio interrompeu. Não entendo por que isso precisava ser discutido assim, sem aviso prévio. Vitória e eu poderíamos ter conversado em particular primeiro. Filho, são questões delicadas que requerem orientação jurídica adequada, argumentou Ricardo. Vitória respirou fundo, controlando as emoções. Por um lado, compreendia a lógica de um acordo pré-nupcial. Afinal, os Mendonça tinham um império a proteger. Por outro, a forma como o assunto fora abordado a fazia sentir-se diminuída. Entendo a necessidade de proteger o patrimônio familiar, disse finalmente com dignidade. E não tenho objeção a um acordo justo, mas gostaria de consultar meu próprio advogado antes de discutir detalhes específicos. A afirmação causou silêncio surpreso. Ninguém esperava que ela tivesse um advogado próprio. Absolutamente razoável, concordou Ricardo. Podemos marcar outra reunião quando você tiver consultado seu representante. Excelente, respondeu Vitória, levantando-se. Se me dão licença, preciso voltar ao restaurante. Caio levantou-se imediatamente. Vou com você. Não é necessário, disse ela com um sorriso distante. Tenho certeza que você tem compromissos aqui. Vitória, por favor. Precisamos conversar. Mais tarde. Agora preciso processar tudo isso. Enquanto caminhava para fora do edifício, Vitória sentia uma mistura de raiva, decepção e dúvida. Não era o acordo em si que a incomodava, era a forma, o timing, a sensação de que, apesar de todo o progresso, ainda era vista como alguém que precisava provar que não estava ali, pelo dinheiro. No táxi a caminho do restaurante, seu telefone tocou várias vezes. Era Caio, mas ela não estava pronta para falar com ele, não enquanto a humilhação da reunião surpresa ainda queimava. No restaurante, mergulhou no trabalho como sempre fazia nos momentos difíceis. Preparou pratos com precisão mecânica, supervisionou o serviço, manteve um sorriso profissional para os clientes. Ninguém além de Márcio percebeu que algo estava errado. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele quando ficaram a sós. Você está diferente. Vitória hesitou. Tive uma reunião inesperada com a família de Caio, sobre um acordo pré-nupcial. Uau! Nada como um bom contrato para matar o clima romântico. Apesar de tudo, ela sorriu. Não é o acordo que me incomodou. Que é o Stormamity Working Forest sai. É a forma como aconteceu, como uma emboscada corporativa. E o Caio estava envolvido nessa emboscada? Não, parecia tão surpreso e irritado quanto eu. Então não desconte nele, aconselhou Márcio. Não deixe que o comportamento dos pais afete o que vocês construíram. Lembre-se de como era no início. Todo mundo apostando contra, dizendo que não daria certo. E olha onde vocês chegaram. As palavras de Márcio ressoaram durante o dia. Quando o último cliente partiu, Vitória verificou seu telefone. 10 chamadas perdidas de Caio e uma mensagem. Estou no carro em frente ao restaurante. Quando estiver pronta para conversar. O coração de Vitória apertou-se. Ele havia esperado por horas, respeitando seu espaço, mas deixando claro que estava ali. Despediu-se da equipe e saiu. O carro de Caio estava estacionado do outro lado da rua. Quando a viu, ele saiu imediatamente. Oi, disse ela simplesmente. Oi, podemos conversar? Talvez caminhar um pouco? Ela assentiu e eles começaram a andar lado a lado. Por um momento, nenhum dos dois falou. Sinto muito pelo que aconteceu hoje, disse Caio finalmente.
Não tinha ideia de que meus pais planejavam aquela reunião. Não foi a ideia do acordo que me incomodou, Caio. Foi a forma, o momento. Como se, apesar de tudo o que passamos, eles ainda me vissem como uma potencial golpista. Não é assim. É apenas a forma como eles foram educados a lidar com questões financeiras. Tudo é formalizado e estruturado. Mas não é impessoal. É o nosso casamento, Caio, é a nossa vida. Ele parou, virando-se para encará-la. Você tem toda a razão. E eu deixei claro para eles, depois que você saiu, que nunca mais tolerarei algo assim. Que se quiserem discutir qualquer assunto relacionado ao nosso casamento, será com nós dois, previamente informados e nos nossos termos. Havia uma firmeza em sua voz que Vitória raramente ouvia, o tom que ele usava apenas quando algo realmente importava. O que eles disseram? Meu pai pediu desculpas. Minha mãe... Bem, ela está tentando. A maneira dela. Vitória não pôde evitar um pequeno sorriso. A maneira dela era uma expressão que haviam criado para descrever os esforços genuínos, porém muitas vezes desajeitados, de Elisa para aceitar a nova realidade. E quanto ao acordo em si? O que você pensa? Penso que é uma formalidade que podemos tratar como adultos, com nossos próprios termos. Não os deles. Podemos consultar advogados independentes, criar um documento que reflita nossos valores e nossa visão de parceria, não apenas uma divisão fria de bens. A resposta a surpreendeu positivamente. Não era uma rejeição emocional à ideia, nem uma aceitação passiva dos termos impostos. Era uma abordagem madura, equilibrada. Gosto dessa ideia. Um acordo que reflita quem somos, não apenas o que possuímos. Vitória, quero que saiba de uma coisa. Se você decidisse que não quer nenhum tipo de acordo, eu apoiaria sua decisão, mesmo se isso significasse enfrentar minha família. Porque o que importa para mim é você, nós, o que construímos juntos. As palavras tocaram Vitória profundamente. Era mais uma prova de que Caio não era definido por seu sobrenome ou patrimônio. Era um homem que havia encontrado sua própria voz. Não será necessário chegar a esse ponto, respondeu suavemente. Podemos encontrar um meio-termo que respeite a todos, inclusive a nós mesmos. Ele a puxou para um abraço apertado ali mesmo na calçada. Eu te amo tanto, Vitória, e prometo que passaremos por isso juntos como tudo o mais. Enquanto retribuía o abraço, sentindo o coração de Caio bater contra o seu, Vitória teve uma súbita certeza. Não importava quais obstáculos ainda surgissem. Diferenças sociais, expectativas familiares, acordos pré-nupciais. O amor que haviam construído era forte o suficiente para superá-los. Não por ser um amor idealizado de contos de fadas, mas justamente por ser real, imperfeito. Construído dia após dia com honestidade, respeito e a coragem de escolher um ao outro, repetidamente. Apesar de tudo, os preparativos para o casamento avançavam em ritmo constante. Após a tensa reunião sobre o acordo pré-nupcial, Vitória e Caio decidiram assumir o controle de seu próprio casamento, estabelecendo limites claros sobre o envolvimento das famílias. Com a ajuda de Márcia, uma assessora de eventos recomendada por Dona Celina, eles planejavam uma cerimônia que refletisse quem realmente eram. Elegante, sem ostentação, tradicional em alguns aspectos, inovadora em outros. Quero um casamento que celebre nossas origens e nosso caminho juntos, explicara Vitória. Algo que honre minhas raízes mineiras e a tradição da família de Caio, mas que seja autenticamente nosso. A data havia sido marcada para dali a 6 meses, e o local escolhido foi o Jardim Botânico de São Paulo, um espaço que combinava a sofisticação que a família Mendonça esperava com a conexão à natureza que Vitória valorizava. Paralelamente aos preparativos, Vitória enfrentava um novo desafio profissional. A colaboração com o chefe português José Almeida estava prestes a se concretizar, com um mês de jantares especiais no Sabores de Minas, programado para começar em 2 semanas. Era uma oportunidade extraordinária, que colocaria seu restaurante ainda mais firmemente no mapa gastronômico internacional. Uma tarde, enquanto finalizava os detalhes do menu de colaboração com sua equipe, Vitória recebeu uma visita inesperada. Era Larissa Queiroz, impecavelmente vestida e maquiada. Boa tarde, cumprimentou Larissa com um sorriso educado, mas frio. Poderia falar com a chefe Vitória?
Márcio, que a recebera na entrada, lançou um olhar questionador para Vitória, que assentiu. Olá, Larissa. Em que posso ajudá-la? Podemos conversar em particular? Vitória conduziu-a até uma mesa discreta. Não havia motivo para temer Larissa, decidiu. Aqueles dias haviam ficado para trás. O restaurante está ainda mais bonito do que me disseram, comentou Larissa. Parabéns pelo sucesso. Obrigada, mas imagino que não tenha vindo para elogiar a decoração. Um pequeno sorriso curvou os lábios de Larissa. Sempre direta, não é? Na verdade, vim por 2 motivos. O primeiro é profissional. Ela deslizou um cartão sobre a mesa. Acabo de assumir a direção da Fundação Queiroz, o braço social das empresas da minha família. Estamos organizando um jantar beneficente para arrecadar fundos para escolas de gastronomia em comunidades carentes. Gostaria de convidar você para ser uma das chefes participantes. A proposta pegou Vitória desprevenida. De todas as razões que imaginara para a visita de Larissa, um convite profissional era a última. Por que eu? Porque você é talentosa e seu nome está em alta, respondeu Larissa pragmática. Sua participação atrairia atenção para o evento e, consequentemente, para a causa. É uma situação em que todos ganham. Vitória considerou a proposta por um momento. Era uma boa causa, algo com que se identificava. Mas ainda havia o passado, a tentativa de humilhação, as insinuações maldosas. E o segundo motivo da sua visita? Perguntou em vez de responder. Larissa pareceu momentaneamente desconfortável. O segundo motivo é pessoal. Vim pedir desculpas pelo meu comportamento no passado, pela forma como tratei você naquele jantar, pelas coisas que disse e fiz depois. A sinceridade na voz de Larissa surpreendeu Vitória. O que mudou? Eu mudei, respondeu Larissa com um suspiro. Ou talvez esteja começando a mudar. Assumi a fundação há 3 meses, e isso tem me dado uma perspectiva diferente. Estou conhecendo pessoas que lutam por um futuro melhor, que têm talentos extraordinários, mas faltam oportunidades. Pessoas como você era antes do Sabores de Minas. Ela fez uma pausa, como se escolhesse as próximas palavras. Percebi que passei a vida julgando pessoas pelo que tinham, não pelo que eram. E isso me tornou uma pessoa não muito agradável. Havia uma vulnerabilidade em Larissa que Vitória nunca imaginara existir. Quanto a Caio, continuou, preciso admitir que nunca houve nada sério entre nós. Eu o via como parte de um plano, uma fusão de famílias que fazia sentido no papel. Mas depois que você apareceu, vi como ele mudou, como se tornou mais autêntico, e percebi que jamais teria conseguido isso com ele. Havia uma tristeza resignada em sua voz, mas não amargura. Vocês são bons um para o outro, complementares. O que vocês têm é real e eu nunca experimentei algo assim. Vitória sentia-se dividida entre a desconfiança natural e uma inesperada empatia pela mulher à sua frente. Obrigada pela honestidade. E quanto ao jantar beneficente, tenho interesse. Envie-me mais detalhes por e-mail. O rosto de Larissa iluminou-se com um sorriso mais genuíno. Obrigada. Enviarei tudo hoje. Quando Larissa partiu, Vitória refletiu sobre o encontro inesperado. As pessoas podiam realmente mudar, pensou. Ela mesma havia mudado tanto no último ano. Não apenas suas circunstâncias, mas sua confiança, sua visão de mundo, sua capacidade de confiar. Talvez Larissa estivesse passando por sua própria transformação. E se fosse sincera, não seria Vitória a pessoa a negar-lhe essa chance. Naquela noite, depois do serviço, Vitória encontrou-se com Caio no pequeno apartamento que ele mantinha no centro. Um loft simples, comprado com seu próprio dinheiro, decorado com peças de design brasileiro e, cada vez mais, com toques pessoais de Vitória. Larissa te convidou para um evento beneficente? Perguntou Caio surpreso quando ela contou sobre a visita. E pediu desculpas? Parecia sincera. Falou sobre mudanças na vida dela, sobre assumir a fundação. Senti que havia algo genuíno ali. Caio refletiu. Larissa sempre foi inteligente e determinada. Se decidiu mudar, provavelmente o fará com a mesma intensidade com que fazia tudo. Você a conhece bem, observou Vitória sem ciúme. Crescemos nos mesmos círculos, frequentamos as mesmas escolas, mas nunca houve uma conexão real. Não como... Como o quê? Perguntou ela quando ele deixou a frase no ar. Como o que senti na primeira vez que vi você.
Aquela sensação de reconhecimento, como se algo dentro de mim soubesse que você mudaria tudo. Vitória sorriu, repousando a cabeça no ombro dele. Ainda havia momentos em que mal podia acreditar na jornada que os trouxera até ali, da garçonete discreta e do herdeiro solitário a um casal que enfrentara diferenças sociais, expectativas familiares e seus próprios medos. Falando em mudanças, disse Caio, tenho uma novidade. Lembra-se do projeto de habitação social? Foi aprovado pelo conselho da empresa. Vamos começar a implementá-lo no próximo trimestre. Vitória endireitou-se entusiasmada. Caio, isso é maravilhoso. Seu primeiro grande projeto totalmente seu. O projeto era a paixão de Caio há anos. Um modelo inovador de revitalização urbana que criaria moradias acessíveis em áreas degradadas, sem expulsar os moradores originais. Uma abordagem que colocava as pessoas acima do lucro, algo revolucionário no mercado imobiliário, tradicionalmente predatório. Não teria conseguido sem você, disse ele. Foi você que me deu coragem para mostrar esses projetos ao meu pai, para defender minhas ideias. Você sempre teve essa coragem dentro de você. Eu apenas ajudei você a encontrá-la. As semanas seguintes foram de trabalho intenso para ambos. Vitória preparava-se para receber o chefe português, criando pratos que combinassem as tradições de Minas Gerais e Portugal. Caio mergulhava no desenvolvimento de seu projeto, realizando reuniões com arquitetos, engenheiros e representantes das comunidades beneficiadas. Em meio a tudo isso, seguiam com os preparativos do casamento. Vitória insistira em manter a cerimônia relativamente pequena, com apenas familiares próximos e amigos verdadeiros. O mês de colaboração com o chefe José Almeida foi um sucesso retumbante. Juntos criaram um menu que celebrava as conexões históricas e culturais entre Brasil e Portugal, reinventando pratos tradicionais. A imprensa cobriu extensivamente e as reservas esgotaram-se em horas. Você é uma revelação, comentou José no último jantar. Tem o raro dom de criar comida que conta histórias, que emociona. Isso não se aprende em escola nenhuma. O elogio a emocionou profundamente. Vinda de uma família simples do interior, sem educação formal em gastronomia até tarde na vida, Vitória às vezes ainda se surpreendia com o reconhecimento por figuras consagradas. A colaboração foi tão bem sucedida que José a convidou formalmente para uma temporada em seu restaurante em Lisboa, prevista para o ano seguinte. Será minha lua de mel trabalhista, brincou ao contar para Caio. Teremos uma lua de mel de verdade antes, lembrou ele, abraçando-a. 2 semanas, só nós dois em qualquer lugar que você quiser. Qualquer lugar. Itália, França, Japão, Tailândia? Você escolhe. O mundo é nosso. Vitória sorriu maravilhada com as possibilidades. Há 2 anos, a ideia de viajar para fora do Brasil parecia um sonho distante. Agora discutiam destinos internacionais como quem decide onde jantar no fim de semana. Acho que gostaria de conhecer o Japão, disse finalmente. A culinária, a cultura, a estética sempre me fascinou. Japão será, então. A semana do casamento finalmente chegou, trazendo o inevitável turbilhão de últimos detalhes e emoções à flor da pele. Débora e Luísa, amigas inseparáveis de Vitória, eram suas madrinhas e, praticamente, se mudaram para o apartamento para ajudar com tudo. Nunca pensei que viveria para ver você experimentando um vestido de noiva da Wanda Borges, comentou Luísa enquanto Vitória fazia a última prova. Um modelo elegante em renda italiana que combinava sofisticação com a simplicidade que ela valorizava. Eu nunca pensei que viveria para vestir algo assim, respondeu Vitória. O vestido era um presente de Dona Celina, que insistira em acompanhá-la pessoalmente, a renomada estilista. Você merece tudo isso e mais, Vi, disse Débora emocionada. Depois de tanto trabalho, tantos sacrifícios, Vitória abraçou as amigas. Não teria chegado aqui sem vocês. Na véspera do casamento, seguindo uma tradição de Dona Celina, Caio e Vitória não se veriam. Ele passaria a noite na mansão da família, enquanto ela ficaria no apartamento com as amigas. Débora organizara uma pequena despedida de solteira. Vinho, música, risadas. Em determinado momento, para surpresa de todas, Elisa Mendonça apareceu, trazendo um pequeno pacote embrulhado com elegância. Queria entregar isso pessoalmente,
disse com formalidade que não escondia seu nervosismo. Vitória abriu o pacote, revelando uma caixa antiga de joias. Dentro, repousava um delicado par de brincos de pérolas. Eram da minha avó, explicou Elisa. Usei-os no meu casamento. É tradição na família Mendonça que a noiva use algo que pertenceu às gerações anteriores. Pensei que talvez gostaria de usá-los amanhã. O gesto era mais significativo que qualquer palavra. Era Elisa à sua maneira, reconhecendo Vitória como parte da família, aceitando a escolha do filho. São lindos. Será uma honra usá-los. Sei que começamos da pior forma possível, disse Elisa, e sei que ainda estamos longe de uma relação perfeita, mas quero que saiba que respeito o que você e meu filho construíram, e que estou tentando ser melhor. A honestidade vulnerável surpreendeu Vitória. Não era um pedido efusivo de desculpas, nem uma declaração de afeto maternal. Era algo mais verdadeiro, o reconhecimento de um processo em andamento, de um esforço para mudar padrões de uma vida inteira. Obrigada por vir, Elisa, e pelos brincos. Significam muito para mim. Quando Elisa partiu, Débora comentou: Uau, até a sogra dragão está amolecendo. Você tem superpoderes, amiga. Todas riram, mas Vitória refletia sobre como os últimos 2 anos haviam transformado tantas vidas além da sua própria. Caio encontrara coragem para seguir seus verdadeiros interesses. Ricardo redescobrira o idealismo que o motivara no início. Elisa começava a questionar valores arraigados. Até Larissa parecia estar encontrando um propósito além dos privilégios herdados. Era como se o amor entre ela e Caio, tão improvável, tão desafiador das convenções, tivesse criado ondas que se espalhavam, tocando outras vidas, inspirando outras mudanças. A manhã do casamento chegou com um céu limpo de inverno. No pequeno apartamento do Brás, onde vivera tantos momentos decisivos, Vitória preparava-se com a ajuda de Débora, Luísa e uma maquiadora enviada por Dona Celina. Estou nervosa, admitiu, enquanto a maquiadora dava os toques finais. É bobagem, não é? Depois de tudo, ficar nervosa com a cerimônia. É o mais natural do mundo, tranquilizou Débora. Você está prestes a dar um passo enorme. O vestido de renda abraçava perfeitamente o corpo de Vitória, elegante sem ser ostentoso. Os brincos de pérola de Elisa complementavam o visual. Você está deslumbrante, disse Luísa, emocionada. Parece uma princesa, mas ainda é você. Uma batida suave na porta anunciou a chegada de seu Antônio, pai de Vitória, vindo de Minas para a ocasião. Aos 65 anos, com a saúde melhorada graças aos tratamentos que a filha agora proporcionava, o antigo professor ainda carregava a dignidade simples que sempre o caracterizara. Minha filha, disse ao vê-la pronta, a voz rouca. Sua mãe estaria tão orgulhosa. Vitória abraçou o pai, sentindo o familiar aroma de loção pós-barba. Ela está aqui conosco, pai. Sei que está. No jardim botânico tudo estava preparado com elegância discreta. Um caminho de flores nativas brasileiras levava ao altar instalado próximo a um pequeno lago, cercado por árvores centenárias. Cerca de 100 convidados aguardavam, um número modesto para os padrões da sociedade paulistana, mas que incluía todas as pessoas importantes na vida do casal. No altar, Caio aguardava, impecável em um terno azul marinho, com um discreto botão de cravo branco na lapela, a flor favorita de Vitória. Ao seu lado estava Marcos, seu amigo de infância e padrinho. Quando a música começou, uma versão instrumental de Corcovado de Tom Jobim, todos os olhares voltaram-se para o início do caminho. Vitória surgiu radiante no braço do pai, caminhando com a mistura de graça e determinação que a caracterizava. Caio sentiu o coração acelerar. Não era apenas a beleza física, embora estivesse deslumbrante, mas a essência de quem ela era, que sempre o cativara desde o primeiro encontro. Aquela força tranquila, aquela autenticidade, aquela capacidade de transformar desafios em oportunidades. Quando seu Antônio entregou a mão da filha a Caio, houve um momento de comunicação silenciosa, respeito mútuo, confiança, o compromisso de amar e proteger Vitória, cada um à sua maneira. A cerimônia foi conduzida por um juiz de paz, que soube equilibrar solenidade com toques de humor. Os votos escritos pelo próprio casal emocionaram a todos. Vitória, começou Caio, antes de você,
Eu vivia uma vida predeterminada por expectativas alheias, cercado por pessoas, mas essencialmente sozinho. Você me ensinou a coragem de ser autêntico, de seguir meus próprios sonhos, de usar meus privilégios para fazer diferença real. Prometo honrar esse presente, sendo o melhor homem que posso ser. Prometo escolher você repetidamente, em cada decisão, em cada momento. Prometo construir ao seu lado uma vida de propósito, respeito e amor verdadeiro. Havia lágrimas nos olhos de Vitória quando chegou sua vez. Caio, quando nos conhecemos, eu achava que nossas diferenças eram grandes demais para serem superadas, que pertencíamos a mundos irreconciliáveis. O tempo mostrou que o que nos une é infinitamente mais forte do que o que nos separa. Você me viu, realmente me viu, quando eu era apenas mais uma entre tantos. Acreditou no meu potencial antes mesmo que eu acreditasse. Prometo retribuir essa fé sendo sua parceira, sua confidente, sua apoiadora. Prometo lembrar mesmo nos dias difíceis que escolhemos construir uma ponte entre nossos mundos e que essa ponte é forte o suficiente para qualquer tempestade. As alianças foram trocadas, bandas simples de ouro branco, gravadas com a data e uma única palavra: escolha. Um lembrete diário do compromisso que haviam feito de escolher um ao outro, apesar das diferenças. Eu os declaro marido e mulher, anunciou o juiz. Pode beijar a noiva. O beijo foi breve, mas profundo, selando uma união que parecia improvável. Quando se separaram, uma salva de palmas espontânea irrompeu entre os convidados. A recepção que se seguiu, em uma tenda elegante, foi planejada por Vitória. O menu celebrava sua jornada. Dos pratos mineiros que aprendera com a mãe às criações contemporâneas dos sabores de Minas, com um toque especial em homenagem à recente colaboração portuguesa. Caio havia insistido que ela não trabalhasse no próprio casamento, então a execução ficou a cargo de Márcio e da equipe. Seu restaurante está em excelentes mãos, comentou José Almeida, vindo especialmente de Lisboa. Seu sous-chefe tem talento. Você tem bom olho para identificar potencial. Era um elogio que tocava Vitória profundamente. Construir uma equipe unida, ajudar outros talentos a florescerem, criar um ambiente baseado em respeito mútuo. Esses eram valores tão importantes para ela quanto a qualidade da comida. A celebração se estendeu pela tarde, com música, dança, discursos emocionados. Dona Celina, em particular, emocionou a todos ao falar sobre como o relacionamento de Caio e Vitória havia revitalizado sua fé no poder transformador do amor verdadeiro. Em meus mais de 80 anos, aprendi que o amor genuíno não é apenas um sentimento, mas uma força capaz de derrubar barreiras que parecem intransponíveis, disse a matriarca. O que meu neto e Vitória construíram não é apenas um relacionamento. É uma prova viva de que quando escolhemos o amor autêntico, baseado em respeito e admiração mútuos, podemos transformar não apenas nossas próprias vidas, mas as vidas de todos ao nosso redor. Quando o sol começou a se pôr, Caio puxou Vitória para um canto tranquilo, longe do burburinho. Feliz? Perguntou, segurando-a pela cintura. Mais do que jamais imaginei ser possível. E você? Completo. Como se todas as peças da minha vida finalmente se encaixassem. Eles observaram os convidados na tenda. Família, amigos, pessoas de mundos tão diferentes que provavelmente jamais se encontrariam se não fosse por eles. Ricardo conversando animadamente com seu Antônio. Elisa trocando receitas com a chefe Patrícia, do Café do Butantã. Larissa discutindo projetos sociais com Luísa, que agora trabalhava em uma ONG. Márcio explicando técnicas a um grupo de tios de Caio, que o ouviam fascinados. Olha o que fizemos, sussurrou Vitória maravilhada. Construímos uma ponte. E é só o começo, respondeu Caio, beijando-a suavemente. Temos toda uma vida para derrubar muros e construir mais pontes. Quando retornaram à festa, a banda tocava uma versão de Eu Sei Que Vou Te Amar, e eles dançaram sob as luzes suaves que começavam a se acender no jardim. Mais tarde, quando os últimos convidados haviam partido e eles se preparavam para seguir para o hotel, antes de voar para o Japão na manhã seguinte, Vitória parou para admirar o cenário silencioso. No que está pensando? Perguntou Caio. Em como a vida é imprevisível, respondeu apoiando-se nele. Há 2 anos eu era apenas uma garçonete anônima, sonhando com um futuro quase impossível.
E você era o herdeiro distante, preso em expectativas que não escolheu. E agora olhe para nós, chefe premiada e arquiteto social, construindo juntos um caminho que ninguém previu. A história de nós dois prova que algumas convenções existem para serem desafiadas, disse Vitória. Que algumas fronteiras existem apenas para mostrar o quão forte podemos ser ao atravessá-las. E que o amor verdadeiro, acrescentou Caio, tocando seu rosto com ternura, aquele que vê além de títulos e posições, que reconhece a alma por trás das aparências, é a força mais transformadora que existe. Sob o céu estrelado de São Paulo, no jardim que testemunhara sua união, Vitória e Caio selaram essa verdade com um beijo. Não o beijo cerimonial diante das testemunhas, mas um beijo particular, íntimo, carregado de promessas para o futuro. Um futuro onde não seriam definidos pelo que tinham ou de onde vinham, mas pelo que escolhiam ser dia após dia, um ao lado do outro. Um futuro onde o amor não era apenas um sentimento, mas uma escolha consciente, renovada a cada manhã. Um futuro construído sobre a certeza de que, quando duas pessoas se reconhecem verdadeiramente, nenhuma barreira, social, familiar ou pessoal, é forte o suficiente para mantê-las separadas. E assim, de mãos dadas, a garçonete que sonhava com seu próprio restaurante e o herdeiro que ansiava por um propósito maior seguiram juntos para a próxima etapa, certos de que o que haviam construído, um amor baseado em respeito, admiração e escolha diária, seria forte o suficiente para enfrentar qualquer desafio. Porque, no final, não eram suas diferenças que definiam sua história, mas a coragem de escolherem um ao outro, repetidamente, apesar de tudo. Fim da história. Queridos ouvintes,